Olá, boa noite a todos. Estamos 1 minuto adiantados para a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. São 19 horas, já temos 2 telespectadores. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. 19h05 a gente começa, ok? Regulando a câmera, minha blusa profissional. Já temos mais um telespectador. A Ariane chegou, muito bom, a chefa chegou. Ariane, eu acabei de falar aqui, boa noite. Vamos esperar 5 minutinhos para começar? O que você acha? Você que manda, se você já quiser que comece, a gente começa. Ah, acabou agora. Quer que espera mais tempo, então? Boa noite, Mônica Hüller. Eu fiz uma colinha aqui no meu computador, que o assunto é muito vasto, não quero esquecer os pontos mais importantes. Bom, vamos esperar mais 4 minutos, mas a gente já pode começar a conversar. Primeira vez que eu faço live no Facebook, parece que é bem semelhante ao do Instagram. Vocês querem falar alguma coisa? Temos 7 telespectadores. Mônica Cristina Tomás chegou. Boa noite a quem está chegando. Nós vamos esperar até 19h05. Eu cheguei aqui pontualmente, mas vamos esperar um pouquinho porque teve uma live anteriormente, né? E as pessoas estão aos pouquinhos chegando aqui. Em 1 minuto começamos.
Já são 18 pessoas. Falta meio minuto. Boa noite, Silvia. 19h05 começamos, hein? Pronto. Podemos começar? Jaqueline, boa noite. Bom, vamos começar então. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite de estar participando dessa semana de conscientização do autismo, né, do Grupo GAPA. Esse convite me foi feito pela Ariane e é uma honra estar novamente aqui com vocês, mesmo que virtualmente. Boa noite a todos que estão chegando, nós vamos começar agora. Então, estávamos esperando vocês. Então, nós vamos falar sobre uma questão que é muito ampla, muito complexa. Vocês estão vendo que dá até para ver o reflexo aqui do meu computador, tem várias colinhas aqui para eu não esquecer de pontos importantes que eu gostaria de estar comentando, né, discutindo com vocês. Eu adoraria que vocês pudessem conversar comigo nessa live, né? Isso aqui não é uma aula, isso aqui é mais uma discussão, né? E um primeiro tópico que eu gostaria de começar a abordar com vocês é a questão da prevalência do autismo. Nós temos dados de, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano de 1972, existia, para cada 10 mil crianças, uma tinha um diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Em 2014, esse número passou de 1 para 59. Os estudos mostram o quê? Tudo bem que existe maior conscientização, existe um maior número de diagnósticos deste transtorno, só que isso não justifica esse número absurdo, né? E a gente vai chegar em algumas conclusões de possíveis respostas para esse fenômeno, desse aumento do número de crianças com transtorno do espectro autista. Tá? Eu vou mostrar várias evidências científicas que eu acredito que vocês vão achar muito interessantes. Eu fiz um resumo do que eu acredito seja mais importante quando a gente aborda o tema TEA. Um dos temas que eu acredito que seja de fundamental importância é vitamina D. Vitamina D está em voga hoje por conta de algumas evidências científicas mostrando menor prevalência ou menor gravidade da infecção pelo coronavírus em pacientes com níveis maiores dessa vitamina. Então, é uma vitamina que já teve existe um interesse muito grande no momento maior ainda, por conta disso. E com este tema vocês vão ver que também é um tema muito importante. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Cícero Coimbra, fazer estágio com ele, né? E realmente conhecer como utilizar a vitamina D, por que utilizar a vitamina D, e vocês vão ter algumas indicações do porquê utilizar a vitamina D em doses fisiológicas, né, ou um pouco mais altas em crianças com TEA. E TEA é um transtorno que foi recentemente descoberto, entre aspas, pela psiquiatria. Em 1943, um psiquiatra austríaco, ele que distinguiu, ele individualizou o TEA da idiotia, que abrangia toda uma gama de distúrbios psiquiátricos, principalmente da infância. Tá? Então, os conhecimentos a respeito do transtorno do espectro autista são muito recentes. Tá? Então, de 1943 para cá. Né? Então, tem pouco tempo. Né? Então, assim, o que os artigos mostram, o que a nossa vivência clínica mostra, o que vocês que talvez tenham familiares, filhos, né, com um transtorno, observam. São crianças que possuem um alto índice de asma, transtornos gastrointestinais, alergias. É comum haver como comorbidade doenças autoimunes, como doença celíaca. E eu vou mostrar para vocês que esse é um ponto muito importante. Tá? Eu vou mostrar um artigo fantástico, tá, de um tema que assim, deveria estar na ponta da língua de quem conhece alguém com transtorno do espectro autista e dos profissionais.
que cuidam desses indivíduos. E diabetes mellitus tipo 1 existe uma comorbidade prevalente nesses indivíduos. E uma coisa interessante, vejam só, estamos no momento de falar muito de imunidade, suplemento, o que é bom para a imunidade, enfim. O que os estudos mostram, por exemplo, sobre a imunidade de indivíduos com TEA? Eles possuem, por exemplo, uma disfunção de células importantes para o nosso sistema imunitário, como as células NK, células natural killer, tá? Que são importantes na proteção de infecções, de tumores. Então parece que esses indivíduos eles possuem números adequados dessas células, mas são disfuncionais. Tá? Então já mostrando uma imunidade não tão capaz como o convencional. A Luciana falou, legal te conhecer, eu tenho um filho autista e sou aromaterapeuta. Bacana. Então, como vocês sabem, eu trabalho com medicina antroposófica e você já deve ter ouvido falar em Campilheim. São instituições que abrigam pessoas especiais. Existem essas instituições no mundo inteiro. E na Segunda Guerra Mundial, um médico austríaco chamado Karl Koenig, ele foi responsável por abrigar várias crianças especiais, várias crianças com TEA, da eugenia nazista, da matança que houve, né, liderado por Hitler. Tá? Então, o movimento antroposófico, através desse médico, através dessa instituição, Campilheim, né, abrigou vários desses indivíduos para protegê-los, para salvá-los, né, dessa crueldade que houve há não tanto tempo atrás, né, na Segunda Guerra Mundial. E uma frase desse médico que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa: todo ser humano possui uma personalidade interior saudável, independente de suas características físicas, mentais ou de desenvolvimento, e o papel da escola é reconhecer, nutrir e educar esse eu essencial. Gente, isso é lindo. E as instituições Waldorf, os campis, o que eles fazem? Né? A meta é que crianças saudáveis e crianças com alguma deficiência ou alguma característica especial estudem juntas. Isso é lindo. E assim, falando um pouquinho de Isaac Newton, por que falamos de transtorno do espectro autista? O que é espectro? Então vamos falar um pouquinho de Newton. Isaac Newton falou sobre o espectro da luz visível. Ele mostrou, as frações da luz. Gente, a luz ela tem um espectro gigantesco. Tá? Eu estava lendo esses dias um livro prefaciado por Einstein. E assim, ondas de rádio, ondas de televisão, são vários tipos de ondas e o que vemos é quase nada. Então, por que falamos transtorno do espectro autista? São indivíduos, cada um com uma qualidade única, individual. Não é, por exemplo, é diabético, tem glicose alta, ou tem deficiência de insulina. Tá? A gente não está falando de algo pontual, a gente está falando de um espectro, de uma gama de qualidades que falam a favor de um ser. Então, cada ser que possui o transtorno do espectro autista é individual. Tá? Então, e acreditamos que todos os pacientes, todas as doenças deveriam ser tratadas como espectros e não como uma doença glicose alta, colesterol alto. Isso é muito simplório. Tá? Luciana, pena que não dispomos de escolas Waldorf. Há uma em Juiz de Fora. Não, em Juiz de Fora, se eu não me engano, são 3. Temos a Escola Paineiras, a Colmeia, se eu não me engano é o Jardim, e tem a Sol Dourado. Somos 3 aqui em Juiz de Fora. E uma em Niterói. A gente tem no país inteiro, tem no mundo inteiro escola Waldorf. Renata, boa noite. Sou professor e tenho aluno autista na minha sala. E sempre que possível procuro estudos sobre o assunto. Eu vou mostrar para vocês muitos artigos interessantes. A gente está começando agora. Tá, então a definição bem rapidinho. Então é o distúrbio do desenvolvimento. Existe um material na internet muito legal, um guia prático do autismo, já está na 7ª edição. Ele fala, passo 5,
Todos que lhe acenarem curas milagrosas, evite. Então, pessoal, eu não estou querendo falar aqui de cura milagrosa, eu vou trazer para vocês ciência. Tá? Vou falar um pouco de medicina antroposófica, ciência, a gente chama de ciência espiritual, e vou falar a maior parte de ciência moderna, tá? Essa ciência convencional, ocidental. Luciano, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a questão do corpo físico etérico no espectro do autismo. Luciano, a gente vai falar isso aí um pouquinho mais no final. Eu vou mostrar um artigo para vocês de uma dentista amiga nossa lá de São Paulo, que publicou um artigo, a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Então assim, é um espectro de apresentação do transtorno, mas existe um espectro de causas também. A gente não pode falar apenas de genética, a gente não pode falar apenas de epigenética, a gente tem que falar de um espectro de causalidades. Por exemplo, gêmeos univitelinos, eles não tem sempre, não existe uma concordância de 100% entre eles. Então vocês imaginem, gêmeos com a mesma carga genética, no caso dos univitelinos, e existe uma taxa de concordância entre eles, quando existe o espectro autista, de cerca de 77%. O que isso mostra pra gente? O aspecto genético, ele é importante? Sim, mas não é único. Por que não é 100%? Existem várias outras causas que podem influenciar no aparecimento desse fenótipo. A Mônica, sou coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Matias Barbosa. Ah, que bacana, Mônica. A mensagem ficou grande. Cada possui personalidade, a escola é um turno integral. Isso se torna cansativo para os autistas? A escola é turno integral. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Tá? Isso não é possível te responder, Mônica. Né? Você vai ter que avaliar com a família, né? Avaliar as crianças. Né? Isso é individualmente, cada criança vai mostrar. E a família vai ajudar bastante para achar essa resposta. Voltando a falar de genética. São cerca de 200 a 400 genes relacionados ao transtorno do espectro autista. Então assim, vocês veem que é um espectro até quando se fala de genética. E etiologias, gente, são muitas. Olha só, eu tenho um artigo aqui de 2016, é uma revisão anual da Associação de Adolescentes e Saúde Mental. Né? Então, idade avançada dos pais, ácido valproico, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, remédios comumente utilizados, citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, tudo isso que eu estou citando podem ser gatilhos somados à genética, a vários outros fatores, ao aparecimento dessa doença ou ao aumento da incidência dessa doença. Poluição também pode estar relacionada. E nesse artigo ele fala também da interação cuidador-bebê. Então, lares não muito acolhedores também são gatilhos para o aparecimento desse transtorno. Gente, e vejam que informação fantástica. Nós trabalhamos com medicina integrativa, né? Eu esqueci de falar isso no início. Né? Então, qual que é a diferença de medicina integrativa para medicina alternativa? A medicina alternativa, ela busca uma alternativa à medicina convencional. E o que a medicina integrativa faz? Tenta unir o que tem de melhor nas práticas naturais, ditas alternativas, e a medicina convencional. E é por isso que um médico integrativo, um nutricionista que se intitule dessa forma, ele estuda muito mais. Não posso falar muito, ele estuda muito. Né? Ele estuda o que ele faz e ele tem que estudar também as medicações convencionais, porque em muitos casos é necessário utilizar. A gente não é contra, por exemplo, muitos acham que a gente é contra utilizar antibiótico. Nada disso. A gente é a favor de uma medicina mais individualizada. Então, tudo bem que vamos tentar algo natural, mas eu sei utilizar um antibiótico. Se precisar, eu vou utilizar. Né? Não tem esse IRC entre o natureba e o convencional. É utilizar o que for necessário para o paciente. Tá? Sem egoísmo. Né? Porque existe um egoísmo muito grande. Por exemplo, eu sou fã de carteirinha da aromaterapia. Né? Agora, eu só vou utilizar aromas? Não. Eu posso muito bem utilizar aromas, dieta, indicar um bom profissional que acompanhe exercício físico, uma escola com uma pedagogia
que eu acredito que seja boa. Não estou falando que tem que ser Waldorf, não. Eu vejo na prática muitas escolas, entre aspas, comuns, serem superiores, algumas com títulos superiores, entre aspas, tá bom? Então, voltando ao artigo, um dado muito importante. Falamos muito de prevenção, correto? Então, eu vou ler essa frase ipsis literis desse artigo de 2016 para vocês. A ingestão de folato, ácido fólico, é uma proteção à incidência ao transtorno do espectro autista se utilizada 4 semanas antes da concepção, até 8 semanas depois. Gente, vejam que interessante. Então, assim, o ideal para se prevenir esse transtorno é planejar uma gestação, ou então trabalhar com prevenção a vida inteira, né? Então, tudo bem que esse artigo fala que tem que tomar, só que quem me acompanha no Instagram sabe que eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de quê? Individualmente, aquele indivíduo precisa de ácido fólico, por exemplo, né? E como é que a gente descobre? Eu sempre falo que o médico, o nutricionista, o profissional da saúde, ele não tem bola de cristal. Ele precisa de um aliado técnico para saber interpretar o que está acontecendo com o seu paciente. E qual que é o aliado? O exame laboratorial, né? Então, como é que eu vou saber se aquela mulher ou aquele homem possuem ácido fólico baixo? Exame laboratorial, né? Essa é a melhor conduta, ao invés de passar ácido fólico para todo mundo, tá? Individualizar. E as dosagens também, vocês, não sei se vai dar tempo de comentar muito aqui, ela é individualizada, tá? Viviane, boa noite. Aplico barras de Axis do meu filho autista e vejo muitos benefícios. Existe comprovação científica a utilização de física quântica em pessoas com autismo? Eu não tenho experiência, Viviane. Eu tenho experiência como paciente de barras de Axis. Já fiz muito com a Cíntia, que é do GAPA também. E física quântica eu não estudo e não tenho contato também. E, gente, olha uma coisa interessante também. Vocês sabem que a maioria das mulheres grávidas utilizam ácido fólico, né, em dosagens muito altas. São duas questões importantes. Elas usam ácido fólico inativo. Existe um artigo aqui de 2018 mostrando, olha só o título, metilenotetrahidrofolato redutase e doenças psiquiátricas. Resumindo, essa metilenotetrahidrofolato redutase é uma enzima que participa do metabolismo do ácido fólico, né? E crianças do espectro autista, ou outras pessoas com problemas psiquiátricos ou neurológicos ou autoimunes, possuem maior incidência dessa mutação. E o que acontece? Pessoas com uma mutação dessa normalmente não fazem nada com esse ácido fólico inativo, né, que é o que normalmente as gestantes utilizam. Então elas utilizam, se elas têm alguma mutação, isso não vai funcionar para nada. Então o ideal seria utilizar a forma ativa, que é o metilfolato, que muitas de vocês conhecem. Existem algumas dúvidas na ciência hoje se o metilfolato, se o ácido fólico aumenta a incidência de ácido fólico, mas já se sabe que não, que previne, mas realmente a dosagem, ela primeiro deveria ser individualizada, porque mulheres com carência devem sim tomar dosagens mais altas, mas se não existe carência na gestação, uma dose mais baixa já seria o suficiente, tá? Então esse é um tema muito interessante. Então, mutação, a dose, são temas importantes. E isso a gente consegue individualizar com os pacientes. Um tema que é muito comentado, que eu acredito que seja muito importante quando se fala de TEA, é cannabis. Eu vou contar a minha história pessoal com a cannabis. Eu tenho um paciente que é amigo, e ele falou, ele tem uma dor crônica, tinha, né? Ele me falava, poxa, eu quero utilizar cannabis. Eu, poxa, você está ficando maluco, né? E esse meu amigo insistiu. Eu falei, tudo bem, eu vou estudar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entrar em contato com pesquisadores. Eu entrei em contato, ele me indicou um documentário chamado Ilegal, todos vocês podem assistir. Esse documentário ele está no Netflix, se eu não me engano no YouTube também vocês conseguem assistir esse documentário. E a protagonista, né, a Catiele Bortoli com a filha dela. Gente, o que eu chorei nesse documentário, o que eu fiz? Eu
não sei como, eu consegui o contato dela, liguei para a Catiele, conversei com a Catiele, liguei para o Renato Malcher, que é um neurocientista lá da UNB, Universidade de Brasília, conversei com o Dr. Ramírez de BH, conversei com o Paulo Fleury de BH também, que são profissionais que dominam esse assunto da cannabis. Conversei com a doutora Carolina Nossetti, lá de São Paulo, não sei nem se eles lembram disso. Né? E assim, cada um que eu conversava me ofereciam aulas. Com, por exemplo, o Renato Malcher, eu fiquei quase 2 horas e ele me explicando o sistema endocannabinoide. Depois disso tudo, liguei para esse meu amigo e falei, cara, obrigado por ter insistido. Né? Esse tema realmente é fantástico. Né? E desde então eu venho estudado bastante esse tema, né? Cannabis. E vocês sabem que hoje existe uma facilitação progressiva para os pacientes brasileiros adquirirem esse produto por parte da Anvisa. Né? Há pouco tempo atrás precisávamos fazer um relatório, demorava-se cerca de quase 90 dias para a liberação para o paciente poder comprar. Hoje está rapidinho, o custo está diminuindo, infelizmente o dólar ainda é muito alto, mas é um tema muito interessante. E para vocês saberem, a maior indicação do uso da cannabis em território nacional, as maiores são autismo e epilepsia. Vamos fazer uma pausa aqui para ver os comentários. Reinaldo, na minha primeira gestação eu tive um aborto espontâneo. Quando decidi engravidar novamente, antes de engravidar tomei ácido fólico no início da gravidez com recomendação médica. Tenho filho autista. Merle, esposa de Reinaldo. Então, é isso que eu estou comentando, né? Então, normalmente se utiliza o ácido fólico inativo, sendo ele não funciona nada. Né? O ideal seria utilizar o ácido fólico ativo, chamado metilfolato, né? E ideal também é fazer aferições, né? Se a dosagem está adequada, não está adequada, é só o exame que mostra. Né? Então, por exemplo, paciente estressado, paciente com uma dieta inadequada, estilo de vida inadequado, alimentação inadequada, tudo isso faz com que a necessidade da suplementação seja maior. Né? E Ariane, verdade, em 2 semanas a Anvisa está liberando. E a Mônica, os pais dos alunos da escola que trabalham são muito carentes e muitos não aceitam e sequer conhecem o transtorno. É muita responsabilidade avaliar a necessidade de cada criança, verdade. Trabalho com a metodologia Waldorf na rede regular e tenho obtido ótimos resultados, mas não tenho respaldo. Mônica, parabéns, viu? Obrigado pelo seu relato. E assim, olha só, desde 1843 a ciência conhece os benefícios anticonvulsivos da cannabis. Né? Isso não é recente. Né? E mais recentemente a ciência começou a estudar os benefícios da cannabis no transtorno do espectro autista. E vem se mostrado bem promissor, né? E nós não estamos falando de cura, nós estamos falando de melhora da manifestação desse transtorno, ok? Eu peguei alguns itens interessantes de um artigo desse neurocientista, Renato Malcher. Ele escreveu um livro chamado Maconha e Cérebro, eu indico fortemente a vocês. E esse artigo, Canabinoides, ajuda a desvendar aspectos etiológicos em comum e traz esperança para o tratamento do autismo e epilepsia. É um artigo aberto na internet, todos podem acessar. Né? Se alguém não conseguir, pode me pedir que eu possa enviar. Então, assim, uma frase que eu destaquei aqui: 40 a 47% das crianças diagnosticadas com TEA sofrem de alguma epilepsia clínica. Né? Então, é igual aquela pergunta, né? Quem começou primeiro, o ovo ou a galinha? Existe uma pergunta na ciência: será que essas crianças que possuem também epilepsia, que são autistas, elas se tornaram autistas por conta da epilepsia, por conta das lesões neurológicas ocorridas nessas convulsões? Né? E olha, por exemplo, quanto mais severos forem essas crises convulsivas durante a fase de desenvolvimento, maiores serão seus efeitos deletérios sobre a consolidação de funções cognitivas, sensoriais e comportamentais. E é aí que entra muito a utilização da cannabis. Não sei se vocês já ouviram falar de regressão autística. Né? São crianças que aparentemente não possuem,
possui um desenvolvimento, entre aspas, normal, né? E num certo momento, por algum fator, um fator possível é uma crise convulsiva, elas aparentam se transformarem, não sei como é que a gente pode falar, em transtorno do espectro autista, né? Então, esse Dr. Renato Malcher, ele fala muito da cannabis, ele foca muito na epilepsia, mas sabemos, repetindo, né, que para as crianças com TEA ela pode ser muito eficaz. E interessante, né, efeito colateral. É um tratamento muito seguro, utilização de cannabis. Né, efeito colateral, no caso desse estudo, sonolência. O único efeito colateral encontrado. Turi, Turi, meu amigo, ótimo assunto, ótimo médico, formação de qualidade. Obrigado, Turi, nutricionista. Ariane, o que anos de risperidona e neosine não fizeram por meu filho em anos? A cannabis em 2 meses fez. Mais de 2 anos de uso e hoje meu filho é outra criança e sem uso de alopáticos. Então agora eu vou falar para vocês um pouquinho de um artigo de 2018 que relaciona autoimunidade e autismo. Existe uma forte relação entre autoimunidade e autismo da criança ou dos familiares, principalmente pai e mãe. Por exemplo, existe uma alta incidência de autoanticorpos contra o cérebro da criança feitos pela mãe. O que isso indica? É mais uma possibilidade causal de que a mãe faz autoanticorpos contra o cérebro do feto. E talvez aí começaria a doença. A gente não fala de doença, o transtorno. Tá? Então, depois eu vou fazer um link desse assunto com vitamina D. Vocês vão ver que vitamina D ela faz uma modulação do aparecimento dessas doenças autoimunes. E aí por isso que a gente indica fortemente que crianças utilizem em doses fisiológicas, não doses mínimas, como a gente costuma observar, em doses individualizadas também. Porque, por exemplo, a avaliação da vitamina D não é tão simples, não é só para tal idade 1000 acabou. Não. De novo, se a pessoa é, por exemplo, gordinha, o gordinho retém a vitamina D e ela não faz o seu papel, se é idoso, tá? São vários fatores que influenciam nessa atuação da vitamina D. E pessoas com autoimunidade normalmente possuem uma resistência à atuação da vitamina D. E a gente consegue tudo isso interpretar em exames laboratoriais, não apenas interpretando a famosa 25-hidroxivitamina D3, que é o exame que o médico normalmente acompanha, para avaliar os níveis do estoque dessa vitamina no corpo. Avaliamos paratormônio, calcirinário. Então vocês veem que cada tópico que eu estou trazendo já daria para chegar numa live inteira. É um assunto imenso, né? É um universo enorme. Então, nesse estudo de 2018, história familiar de doença autoimune é muito prevalente e as respostas imunes alteradas nessas crianças. Então, elas possuem um sistema imunitário em desbalanço. Esse estudo mostrou. A nossa amiga Cíntia chegou. A Carla. Já li muitas coisas sobre cannabis e acredito que vai ajudar minha filha, mas o neuro me cortou e disse que o TEA dela é leve e o melhor é continuar com a risperidona. Eu não vejo melhora nenhuma. Ô Carla, então assim, o ideal... Então assim, pessoal, eu não sou neurologista, eu sou clínico generalista, né? Os pacientes que acompanham comigo, normalmente acompanham com o neuro também, né? São 2 opções, né? Ou talvez buscar um outro neuro que goste ou simpatize por esses produtos, que possa estar em paralelo conosco trabalhando, tá certo? E Ariane, o número de médicos que se utilizam ainda é pequeno, principalmente referente a cannabis. Ariane, não importa o grau, tem benefícios. O método Coimbra pode ser em qualquer criança com TEA? A Cíntia. Aí pessoal, a Cíntia é a terapeuta que eu falei que já fiz várias vezes barras de Axis. Então, o protocolo Coimbra, né, que é referente à utilização de doses mais altas de vitamina D3 e os suplementos que fazem essa vitamina ser ativada, ela pode sim ser aplicada, deve ser aplicada para qualquer doença autoimune. Né? E segundo vários artigos, existem evidências de que o TEA seja autoimune.
né? Então é uma indicação, transtorno do espectro autista e doses mais altas de vitamina D3. Ana Caroline, como faço para saber se o meu filho precisa tomar a vitamina D? Ana, isso aí é o profissional que acompanha o seu filho que vai poder avaliar com exame laboratorial, tá certo? E nesse mesmo artigo mostra presença de autoanticorpos. O que é o autoanticorpo? É uma célula da nossa imunidade que agride o nosso sistema, tá? Anticerebrais maternos, é o que eu acabei de falar. Não só no TEA, mas também na esquizofrenia, no toque e outros transtornos também. E olha só esse estudo aqui, com 700 mil crianças, mostrou risco aumentado em mães com artrite reumatoide, doença celíaca e história familiar de diabetes tipo 1. Esse foi um artigo de 2019 de uma renomada indexadora chamada Pediatrics. É um jornal muito conceituado. Então, assim, histórico de doença autoimune e TEA normalmente está relacionado. Ariane, a Cynthia Munk também é representante de óleo importado puro em CBD e com THC também. Em breve fará uma live também para nós. Agora um tema que muitas pessoas que conhecem TEA devem se perguntar. Glúten e lactose. Vocês já se perguntaram, já escutaram algo sobre isso? Então eu trouxe para vocês um artigo da maior relevância científica possível, né, da Cochrane, né, que ela faz uma revisão de vários artigos para oferecer um resultado. Então, houve a pergunta científica qual foi? Dieta livre de glúten e caseína para transtorno do espectro autista. Vamos ver o que esse artigo vai falar. Mas antes ao Márcio, nosso amigo Márcio, vamos ver o que ele está falando. Boa noite, tudo bem? Deixo aí meu depoimento de que depois de Deus foi o melhor tratamento para meu filho. Recomendo o método... legal, Márcio, obrigado, viu? Então, o que esse artigo da Cochrane fala? Pesquisas relataram níveis anormais de peptídeos na urina e no líquido cefalorraquidiano de pessoas com autismo. Então, como é que é o metabolismo da proteína? A gente consome proteína, no caso ele está falando do glúten, né, e da proteína do leite, da caseína. Pessoas com autismo possuem frações não totalmente metabolizadas dessas proteínas, do glúten e da caseína, no seu sistema nervoso central e na urina, muito acima do normal, tá? Mas a conclusão desse artigo é que não houve diferença significativa na utilização de dieta sem glúten e sem lactose e sem a caseína para autistas. Mas é um indício de que existe um metabolismo inadequado, tá, dessas proteínas pelas crianças do espectro autista. Então, assim, o que eu sempre falo? Eu vou chegar a mostrar alguns outros artigos que falam um pouco mais sobre esse tema, proteína do leite e glúten, só que, gente, é individual. Então, assim, primeiro, o ideal é fazer exame laboratorial. Com o exame a gente vai conseguir avaliar, tudo bem, tem doença celíaca, tem alergia à proteína do leite de vaca, sim ou não? Beleza. Número 2, vamos testar. Vamos realizar uma dieta sem glúten, vamos realizar uma dieta sem caseína. Isso trouxe algum benefício? Se não trouxe, perfeito. Agora, se trouxe, melhor ainda. Só quem tem alguém com um transtorno ou com qualquer doença na família sabe o desespero. Não é porque o doutor ou o estudo aqui mostrou que não houve diferença que eu não vou praticar. É algo que não tem risco nenhum. Tá? O ideal é que seja acompanhado por um profissional da área da saúde, no caso um nutricionista, tá? Para estar equilibrando essa dieta, mas é algo possível que todos podem fazer. Testar 15 dias, um mês, vão tirar glúten. O que aconteceu? Houve alguma melhora? Vão tirar agora a caseína ou todo o produto lácteo. Teve alguma melhora? E a Leila, Dr. Eduardo Faveretti, é neurologista pediatra no Rio, ele é estudioso da cannabis. É uma indicação de médico que pode prescrever o uso. Beleza, obrigado pela indicação, Leila. E a Fabiana, meu filho tem diabetes tipo 1 e TEA. Nunca achei
de publicado relacionado aos dois e pesquisei muito. Onde eu posso estudar a respeito? Então, Fabiano, todos os artigos que eu estou comentando aqui estão indexados na melhor e maior indexadora de artigos científicos. É onde o profissional da saúde estuda. Né? A gente normalmente não entra no Google para fazer pesquisa sobre artigos científicos, por mais que existam alguns artigos no Google até acadêmico de boa procedência. Todos esses artigos que eu estou mostrando estão indexados no PubMed. Tá, lá você vai achar muitos artigos relacionando. Todos esses que eu falei de diabetes tipo 1 e TEA estavam lá. Tá? Se você quiser, você me pede que eu te indico os artigos que eu li, que eu estou citando aqui, ok? Agora vamos para algo bem simples, né? Então eu falei de PubMed, de artigo científico. Eu vou falar agora sobre o protocolo diretrizes, que é do Ministério da Saúde aqui do Brasil, falando de doença celíaca. Vocês vão ver que existe um link entre TEA e doença celíaca. Doença celíaca, o que é? Né? É uma doença que acomete o intestino delgado. Todo mundo sabe disso. Quando existe um contato com glúten, que está no centeio, está na cevada e está no trigo. A aveia não tem glúten, tá, pessoal? A aveia pode estar contaminada. Qual que é a forma clássica da doença celíaca? A forma clássica da doença celíaca é quando normalmente o paciente tem diarreia. Consome glúten, tem diarreia. Então, acontece isso, todo mundo pensa em doença celíaca. Mas agora, existe a forma não clássica da doença celíaca. Tá, isso aí a gente sabe por vários artigos no próprio projeto Diretrizes, isso não está na internet, isso é fácil de acessar. O que é a forma atípica da doença celíaca? A pessoa come glúten e a doença não se manifesta como a forma clássica, que é diarreia. Ela se manifesta de uma forma totalmente anômala. Eu vou fazer um parênteses. Na minha prática clínica, eu já tive paciente celíaco de manifestação atípica, ele perdeu cabelo e pelo, só isso. Na consulta médica, eu tive uma pista da doença celíaca quando ele falou para mim que a mãe ela tinha tireoidite Hashimoto, que é uma outra doença autoimune que agride tireoide. Na hora que ele falou isso, ele falou, poxa, eu já rodei médico, ninguém me ajuda, eu perdi pelo, cabelo, um rapaz de 17 anos. Eu falei, opa, vamos pedir alguns rastreios de doença autoimune. Porque normalmente elas andam em bando, é assim que eu falo, né? Então, se a mãe tem, o filho pode ter, e a gente faz um rastreio maior. A gente descobriu que esse rapaz tinha vários autoanticorpos positivos para a doença celíaca, e após uma semana com restrição de glúten, começou a apontar pelinho em todo o corpo. Apenas isso. Então, segundo o projeto Diretrizes, quais são as manifestações da forma atípica da doença celíaca? Epilepsia, neuropatia periférica, depressão, autismo, esquizofrenia, elevação de enzimas hepáticas, fraqueza. Isso não é de arrepiar, não? Então, assim, gente, de acordo com o projeto Diretrizes do Brasil, algumas crianças com TEA não têm TEA, elas têm doença celíaca. Né? E como que a gente faz para fazer essa diferenciação? Exame laboratorial. Importante saber pedir, saber interpretar exame laboratorial. Tá? São vários marcadores que a gente pode estar fazendo esse diagnóstico diferencial. Esquizofrenia, epilepsia, autismo. Diagnóstico diferencial de doença celíaca, uma doença do intestino, o segundo cérebro. Continuando com o protocolo, com o programa Diretrizes, a gente vai falar um pouquinho sobre alergia à proteína do leite de vaca. São 3 principais: caseína, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina. E quais são as possíveis manifestações da alergia à proteína do leite de vaca? Que é uma alergia muito comum, né? Cerca de 17%, isso é muito, gente, das crianças possuem essa alergia à proteína do leite de vaca. Vocês notem que eu não estou falando lactose, que é o açúcar do leite, estou falando da proteína do leite, ok? São coisas totalmente diferentes. Tá? Além de ser prevalente, quais são as possíveis manifestações? Gente, vocês vão ver que é um espectro também. Dor abdominal, o que é mais esperado, né? Urticária, pode aparecer arritmia, hipotensão, convulsão. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente,
Será que uma alergia à proteína do leite de vaca pode gerar uma regressão autística por conta de uma convulsão? É uma possibilidade, né? Então a convulsão ela pode estar relacionada única e exclusivamente a uma alergia à proteína do leite de vaca. Como que a gente vai descobrir de novo? Teste, exame de sangue, exame de urina. É assim que a gente descobre. A gente não tem bola de cristal, ok? Cíntia, vamos lá. Aqui em Juiz de Fora já temos alguns médicos neurologistas prescritores. Uma delas, a doutora Jéssica Tille Marques, a rainha, médica do meu filho, super indico. Temos também a doutora Valéria Modesto, a doutora Larissa Nascimento, o doutor Leandro Cruz, todos eles neuros. Doutor Micael faz prescrição também da medicina integrativa. Beleza. Então o número de profissionais está crescendo, graças a Deus. Érica, nosso alergista não sabe pedir os exames, porque nada resolve as alergias de pele do meu filho. Pode se alimentar? Ele acha que não. Érica, tem várias formas de abordar, né? Então, é aquele tema que eu comentei, né? Tenta conversar com ele, talvez pedir um check-up um pouco diferenciado, ou se for necessário, procurar outro profissional. Agora a gente vai falar um pouquinho de vitamina D. Um artigo de 2014. Né? O título é: existe uma alta prevalência na deficiência de vitamina D e transtorno do espectro autista? Né? Eu vou ler para vocês: 86,2%, gente, é uma porcentagem absurda, das crianças com TEA apresentam D3 menor que 30, o que é baixo, o que é muito baixo. Então eu cheguei a comentar com vocês que a gente avalia a vitamina D não só por ela, a gente avalia no mínimo 3 exames, que é o cálcio urinário, paratormônio e a vitamina D, 25-hidroxivitamina D3 no sangue. Só avaliando essa, né, a referência do exame mostra que o ideal seria acima de 30, a gente discorda, a gente acredita que para saber o ideal é individual e com a avaliação desses 3 itens no mínimo, mas 86,2% das crianças com TEA possuem vitamina D3 baixa. É absurdo. E uma frase desse artigo do Medline: suplementando crianças com vitamina D pode ser uma estratégia segura e mais eficaz para reduzir o risco de autismo. Vocês não ficam arrepiados de escutar umas frases dessas, não? Eu fico. Um outro artigo bem recente, 2019, prevalência e risco de fatores de hipovitaminose D em crianças com desordens cognitivas e do movimento. A vitamina D tem atividade antiepileptogênica, além do seu papel conhecido no metabolismo do cálcio, que é mais comentado. E vejam só, então nesse artigo ele mostra uma tabela mostrando quais desordens cognitivas e do movimento, né, neurológicas, apresentam menor índice de vitamina D. As duas com maior incidência, com menores níveis de vitamina D, transtorno do espectro autista e desordem do aprendizado, né? Mas o autista é o número 2. Então existe uma prevalência muito grande entre vitamina D3 baixa e transtorno do espectro autista. E numa revisão, vitamina D e autismo, 2012, vocês estão vendo que eu estou falando de artigos mais recentes. A deficiência de vitamina D durante a gravidez ou na primeira infância foi recentemente proposto como um possível fator de risco para transtorno do espectro autista. Lá no início dessa live eu falei de alguns fatores de risco ou de algumas possíveis causas. Fatores ambientais, genéticos. Esse aqui é um deles, muito importante, que é altamente prevenível. Gente, isso é barato. Repor vitamina D é muito barato, muito simples. E vejam só, nessa mesma revisão de 2012, a manutenção de concentrações ideais de vitamina D3 diminui. Gente, não sou eu que estou falando, tá? Se quiserem achar ruim, falem com o autor com esse pesquisador, com esse cientista aqui. Diminui risco de gravidade de doenças autoimunes, sendo que é uma possibilidade o TEA ser autoimune. Doenças cardiovasculares, muitos tipos de câncer, demência, diabetes, infecções do trato respiratório. Estamos agora numa epidemia de coronavírus, certo? Então esse item é muito importante. A mídia já está comentando bastante, né? Agora as pessoas estão realmente perdidas. Qual dosagem, quanto usar?
né? Isso realmente é individualizado e necessita um conhecimento especializado no assunto. Por mais simples que seja, é complexo. Outros benefícios incluem melhorias de saúde bucal e dental, melhor desempenho físico, enfim, são vários benefícios. A prevalência de vitamina D em crianças com deficiência de desenvolvimento neurológico, 72%. Então, assim, os artigos mostram uma prevalência semelhante em desordens neurológicas e baixa de vitamina D. A Érica Moreira, nosso alergista não sabe... Então, Fabiana, se o exame de sangue dá negativo para a doença celíaca, mesmo assim ainda pode ser? Fabiana, mas qual exame? São vários. São vários exames e o padrão ouro para o diagnóstico da doença celíaca é uma biópsia do adenal. Só que existem exames com valores preditivos muito confiáveis. Por exemplo, existe um marcador chamado HLA-DQ2, DQ8, em que o valor preditivo negativo dele é altíssimo. Então, se esse exame, ele, por exemplo, apresenta negativo, a chance de se haver doença celíaca é menor que 0,1 ou 0,01, é muito baixa. Né? Então, existem os autoanticorpos antitransglutaminase, antigliadina, tem que se avaliar a IgA total do paciente. São vários exames, não é um marcador não, tá certo? E em alguns casos é necessário fazer biópsia, não é simples, tá certo? O Marcos, vitamina D é hormônio ou, como dizem alguns profissionais, banho de sol? Vitamina D é hormônio. Sim, a vitamina D, segundo o Dr. Cícero Coimbra, a vitamina D nem é hormônio, porque a vitamina D é algo que atua em todas as células do organismo. Então seria um nível acima de hormônio, muito acima de vitamina. Tem pessoas que sim, que o banho de sol resolve. Tá? Agora, pessoas com autoimunidade, normalmente banho de sol não resolve. Tá? Eu, particularmente, sou a favor de buscar alternativas mais naturais possíveis. Tá? Eu vejo que existe uma preguiça hoje de se fazer, por exemplo, um banho de sol, por mais que em alguns casos eu indique, mas em outros casos eu acredito que o ideal seja a suplementação. Mas cada caso deve ser avaliado individualmente. A Érica, meu filho faz suplementação de vitamina D e quando iniciei houve uma diferença muito grande no comportamento dele. Interessante, Érica. Muito bom. Agora, um artigo da UNB, Universidade de Brasília. Baixas concentrações de vitamina D estão relacionadas a um risco aumentado de desenvolver doenças autoimunes. E existe a ação estimulatória do fator de crescimento neural e moduladora do desenvolvimento cerebral mediadas pela vitamina D. Então, gente, esse negocinho chamado vitamina D tem uma importância global para o ser humano enorme. Você já deve ter ouvido falar sobre outro tema que eu vou só pontuar aqui rapidinho, ocitocina. A ocitocina é muito conhecida na ginecologia e obstetrícia, que é utilizado pelo seu efeito periférico no trabalho de parto. Só que a ocitocina ela é um hormônio que tem muitas outras implicações no organismo humano. Por exemplo, como a empatia. Ou outro exemplo, como prazer. Tá? A ocitocina está relacionada a várias situações, tem várias funções no organismo humano, não só no trabalho de parto. Então, um estudo de 2019 mostra que existe uma correlação entre os níveis plasmáticos de ocitocina e a gravidade do transtorno do espectro autista. E apoia o envolvimento de mecanismos, né, que envolvem esse hormônio e o TEA. Tá? Aqui eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Agora, alguém no início da live comentou... Deixa eu ver quantas horas são. Ó, tá quase acabando. Alguém no início comentou sobre medicina antroposófica, corpo etérico, enfim. Não vai dar para a gente se aprofundar nesse conhecimento agora, mas eu vou citar um trabalho feito pela doutora Carmen, dentista lá de São Paulo. Vou contar a historinha desse trabalho. Ela é odontopediatra e ela não aceitava pacientes com TEA no consultório dela. Até o momento que ela falou, não, agora eu vou aceitar. Só que toda criança com TEA, ela oferecia uma medicação antroposófica para acalmar, né? Uma medicação chamada
feita de uma planta chamada Bryophyllum, que é a planta da fortuna com prata, que tem indicação na medicina antroposófica para tratar traumas, para tratar medo, angústia, ansiedade. E o que aconteceu com essas crianças? Elas começaram a ter melhoras em alguns sintomas do transtorno do espectro autista. Esse estudo foi publicado em uma revista de medicina antroposófica alemã chamada Merkurstab. Se alguém quiser ler esse artigo, eu posso enviar. Eu não sei se só tem em alemão, mas existe a tradução para o inglês. Tá? Um artigo lindo, e nesse artigo ela mostra, né, como que a medicina antroposófica entende que é constituída uma criança com um transtorno do espectro autista. Né? Para a gente é uma criança que está mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Mas esse é um tema que a gente pode estar discutindo numa segunda oportunidade. Vinícius, boa noite. Trabalho no núcleo de apoio de uma escola Waldorf. Acompanho uma criança de 10 anos com histórico de surtos, agressividade, dificuldade de aprendizagem, que é medicada com, nesse caso, o uso de canabidiol. Pode ser benéfico? Então, Vinícius, sim, pode ser benéfico. Não só canabidiol, mas tudo isso que eu estou comentando aqui. Tudo isso deveria ser levado em conta numa consulta com uma criança com TEA. Existem evidências científicas de que uma das substâncias que o óleo da cannabis contém, que é o CBD, ele seja responsável por diminuir a agressividade. Tá? Então é uma possibilidade terapêutica para essa criança. E agora eu gostaria de comentar, para a gente finalizar, o método Padovan. O método Padovan foi desenvolvido por uma fonoaudióloga e professora Waldorf, lá de São Paulo, Beatriz Padovan. Eu tenho a honra de trabalhar lá em São Paulo na clínica Padovan também. E na nossa prática clínica nós vemos resultados lindos em conjunto com essa terapia fantástica que tem no mundo inteiro. É uma terapia que ajuda na recapitulação do neurodesenvolvimento do ser humano. E ela pode ser utilizada tanto para habilitar quanto para reabilitar pacientes neurológicos, psiquiátricos. Na minha concepção, todo mundo deveria fazer essa terapia. Eu já fiz a formação básica, fui paciente durante muito tempo. Juiz de Fora, temos muitos profissionais fantásticos que aplicam essa terapia. Reinaldo, excelente live, obrigado. Marcos, o senhor conhece os óleos da Abrace? Então, Marcos, eu conheço os óleos da Abrace, já prescrevi muitos óleos deles, só que todos os óleos da Abrace, qual que é a questão do óleo de lá? São óleos que normalmente contêm concentrações muito elevadas de THC e, pela nossa experiência clínica, são óleos mais diluídos. Tá? Então, hoje eu tenho dado preferência aos óleos que a Anvisa libera, os importados. Tá? Alguns pacientes judicializam, né? Conseguem com que planos de saúde paguem. Eu não sei se ainda consegue com que o governo, mas tem advogados que estão fazendo isso, estão ajudando pacientes a conseguirem esse óleo, tá? A custos zero ou menores. Ok? Então, o tempo encerrou. Ana Paula Verli chegou agora. Eu usei o óleo da Abrace e não gostei. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, com o GAPA. Dia 2 de abril, dia da conscientização mundial, né, do TEA. E, bom, é isso. Estou aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar para mim. Se quiser algum artigo, né, eu posso estar enviando. Parecia não fazer efeito. Ariane falando do óleo. Um abraço, pessoal. Até a próxima.